Fala aí, rapaziada! Nesse momento eu quero falar um pouquinho com vocês sobre reavivamento e profecia. Você pode estar pensando o seguinte: peraí, pastor, eu entendo aqui a ideia do reavivamento, várias coisas, mas profecia, porque reavivamento é trazer a vida, sabe, algo que estava morto. Revivamento é apelar à emoção e ao intelecto, juntar as duas coisas e colocar debaixo do domínio de Jesus. Como é que profecia pode ajudar isso? Porque normalmente quando eu ouço sobre profecia, eu fico com medo. Normalmente, quando eu ouço sobre profecia, na igreja, muitas vezes, o pessoal toca tanto terror que a vontade que dá é fugir para o mato, se esconder no bunker e esperar Jesus voltar. Mas aí eu quero trabalhar com você o seguinte: isso é a forma errada de trabalhar profecia. Por isso que muitas vezes temas proféticos não geram reavivamento no nosso meio. Como assim, pastor? Se liga, quero convidar você para a gente dar uma olhada no dia em que o Pentecostes começou. Atos capítulo 2, verso 16 ao 21, nós temos aqui o início do sermão de Pedro. E olha como que profecia tem tudo a ver com reavivamento. Diz o seguinte, que é a palavra de Deus na Nova Almeida atualizada. Pedro se vira para o público e diz: o que está acontecendo aqui é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os seus velhos sonharão, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Sabe, galera, profecia tem tudo a ver com reavivamento. Por quê? Simples. Profecia, normalmente, é a palavra de Deus para o seu povo. É o tipo mais comum de profecia. O profeta é o porta-voz de Deus. Mas quando a gente pensa em profecia, sempre vem na mente fatos futuros que Deus avisa antes de acontecer. E aí, gente, com reavivamento, isso também ajuda demais, porque profecia é Deus dizendo sobre o futuro, e por mais sinistro, por mais tenso, por mais tenebroso que o futuro seja, Deus consegue prometer aos seus filhos que vai dar tudo certo, se estiverem ligados, íntimos dele. É o que a gente vê aqui, por exemplo, na profecia de Joel. Deus está jogando limpo com ele, está dizendo: olha, nos últimos dias o céu e a terra vão se dissolver, o sol ele vai se transformar em trevas, a lua em sangue, e eu não consigo imaginar, galera, um cenário legal, amistoso, bonito, em que as coisas estão indo para o brejo. Deus ele joga limpo. Ele fala que a sociedade não vai melhorar conforme o tempo vai passando. O livro do Apocalipse, Daniel, mostra que a gente vai ver o reino da besta, Satanás levantando seus agentes, e como diz o apóstolo Paulo lá nas cartas aos Tessalonicenses, nos últimos dias virão tempos difíceis, o ser humano vai ficar um vaso ruim demais. E aí é muito fácil se desesperar, é muito fácil a gente ficar com medo. Eu acredito que nesse período de pandemia, a grande tentação da gente foi se isolar na nossa casa, foi não querer sair, ficar meio para baixo, deprimido. E olha, quando a gente liga o jornal, guerra da Ucrânia, sabe, criança morrendo, a pobreza aumentando, uma situação de desespero, a gente para e pensa: poxa, será que vale a pena continuar tendo esperança nessa terra? Olha, a palavra de Deus, a palavra profética é sim, vale a pena. Por quê? A grande promessa de Deus é que no meio a um mundo em transtorno, um mundo virando de cabeça para baixo, Ele promete derramar o seu Espírito sobre todo aquele que invocar o nome do Senhor. Então a profecia, galera, tem que ser lida de uma forma diferente. De uma forma em que a gente vê claramente que o futuro ele não vai ser como as pessoas otimistas defendem, e também ele não vai ser como os pessimistas pregam. O futuro, ele termina bem para o povo de Deus, porque a promessa de que o Espírito Santo vai estar com a gente. Tá vendo então como é que reavivamento e profecia tem que andar de mãos juntas? Porque se você ficar só com a profecia, só ali se concentrando em besta, papa, decreto dominical, perseguição e tudo mais, a tendência é a gente desesperar e vir o medo.
Só que a Bíblia fala lá na carta de 1 João que o verdadeiro amor lança fora o medo. Paulo fala em 2 Coríntios que o Espírito ele nos dá ousadia, ele nos dá coragem. E aí vem a importância do reavivamento. É o Espírito Santo encher nosso coração e nos dar coragem para a gente poder levantar da cama, para a gente poder levantar a cabeça, enfrentar o mundo, enfrentar o diabo, enfrentar o futuro, sabendo que Deus ele está sempre com a gente. E aí, eu quero te dar algumas dicas para você fugir de gente sensacionalista, de gente maluca, de gente alucinada, que só quer fazer a sua vida parar no tempo em vez de avançar para frente. Olha aí, primeira dica, toda vez que você vê profecia sendo trabalhada no contexto de reavivamento, como aqui em Atos capítulo 2, tem que ser bíblica. Tem que ser baseada na Bíblia. Então, olha, eu ouvi dizer que Nostradamus disse que até 2000 chegará, conversa fiada. Ou então, as pessoas que gostam muito de trabalhar a profecia bíblica, mas jogando foco em chip, jogando foco em vacina, jogando foco, sabe, no Putin. Rapaz, sai fora disso. O foco da profecia que traz avivamento é o estudo sério da palavra. E eu quero te perguntar uma coisa. Essa galera que você está ouvindo falando de profecia, eles trabalham o contexto bíblico ou é só teoria da conspiração? Se é assim, vaza, sai fora. Segunda coisa, a profecia apela tanto à emoção quanto ao intelecto. Olha o que diz aqui, o Espírito é derramado sobre toda a carne, faz os idosos e os jovens voltarem a sonhar e ter visões. Gente, isso está trabalhando o coração. Se a nossa emoção não está em Cristo, gente, o reavivamento não dá certo. Por quê? Reavivamento é fogo no coração. É a gente voltar a ter brilho nos olhos, é a gente voltar a ansiar passar tempo com Jesus. E trabalha também com o intelecto. Deus aqui está descrevendo o futuro para os seus filhos. Ele está usando aqui em termos bem racionais, explicando o que é a verdade. Então, reavivamento e profecia trabalha luz na cabeça também. Não adianta ter só emoção, só sentimento e você está seguindo qualquer vento de doutrina, qualquer fake news, qualquer ideia da conspiração. Reavivamento com profecia, luz na cabeça, fogo no coração. E mais, eu fecho aqui. Reavivamento trabalha com transformação individual e social. Perceba, o reavivamento ele rompe barreiras de gênero, porque filhos e filhas estão profetizando. Qualquer tipo de movimento que trabalhe reavivamento, pensando somente, sabe, um clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, sai fora. Segundo, o reavivamento ele rompe barreiras geracionais. Não são jovens contra velhos e velhos contra jovens, porque a igreja é de todos. Então, o reavivamento, ele trabalha da gente olhar para os mais velhos e vermos ali gente que tem experiência e que pode ajudar a gente na nossa jornada com Jesus. E se por acaso você é um velho que está vendo aqui o nosso vídeo, entenda, os jovens não são o mundo entrando na igreja, os jovens são a continuação da fé. E, por fim aqui, o reavivamento, ele rompe barreiras sociais, trabalha com servos e servas, junto com as pessoas que são livres. Reavivamento que não traz justiça social não é reavivamento. É a gente encher o coração de bons ideais, falar palavras bonitas nas nossas redes sociais e dormir com a cabecinha feliz, achando que isso simplesmente mudou o mundo. Quando a gente vê, por exemplo, o reavivamento metodista com John Wesley e George Whitefield, quando a gente vê o reavivamento pietista na Alemanha, com o Spener, quando a gente vê os reavivamentos que agitaram os Estados Unidos, incluindo o surgimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos eles são acompanhados de ações que mudam aonde as pessoas estão, porque alguém com o coração aquecido por Jesus Cristo quer trazer transformação para o mundo onde está. Os adventistas, os pioneiros da igreja, Jesus está voltando, breve virá, mas construíram escolas, construíram orfanatos, construíram sanatórios. Eu não sei se você sabe, mas os primeiros adventistas, por causa da noção de que Jesus estava voltando, eles eram contra a prática da escravidão. Se alguém fosse dono de escravos, para se batizar na igreja adventista, tinha que deixar todos os seus escravos livres. E aí, gente, por que isso? Porque o reavivamento tem um propósito salvador. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Ei, será que a gente está lendo profecia para buscar ter esse reavivamento, para ter um encontro pessoal com Jesus e levar nossos amigos a ter comunhão com Ele?
pense nisso. Se a profecia está sendo usada de uma forma diferente do que Pedro nos indica aqui, você está passando por qualquer coisa, menos por um reavivamento. E se você está tendo o reavivamento verdadeiro, ele vai te estimular a buscar a verdade. Porque, lembre-se sempre, reavivamento é luz na cabeça e fogo no coração.